Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos fazer o nosso terceiro estudo sobre o Prelúdio da Volta. Este assunto se encontra na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, a volta do espírito à vida corporal. Nós vamos tratar aqui as questões 334 e vamos seguir até a 338, se nós conseguirmos trabalhar todos os tópicos que a gente pretende. Mas, de toda forma, nós vamos aqui com calma, trabalhando vários conceitos, relembrando sempre conceitos da doutrina espírita, para que a gente possa sempre construir melhor o nosso entendimento e continuar a construir aprendendo sempre. Este é um livro que nós precisamos estudar durante toda a nossa existência para que a gente possa compreender realmente estas questões relacionadas ao espírito, a sua origem, as suas relações com o mundo corporal, a encarnação, as reencarnações, aquilo que nos espera frente àquilo que nós plantamos no presente. Também nos auxilia na compreensão cada vez maior de Deus, da lei natural ou lei divina. Nos auxilia também a compreender as leis morais. Então, esse livro ele é muito rico para nós. Vale então sempre a pena que a gente faça os estudos com bastante reflexão e que nós continuemos sempre a estudá-lo durante toda a nossa existência. Né? Bom, na questão 334, Kardec nos traz uma pergunta muito interessante, em que ele questiona os espíritos se há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará. É interessante, né, que nós prestemos atenção nesta palavra que ele utiliza, em que se fala de uma predestinação. E, de uma maneira bem simplificada, seria um ato de determinar antecipadamente o destino de alguém, portanto, predestinação. É muito interessante porque nós poderíamos, de uma certa maneira, relacionar esta predestinação, ou este conceito, com um certo determinismo na vida do espírito. E aí nós poderíamos, inclusive, nos questionarmos com relação ao livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha, como que ela fica dentro deste contexto. Então nós vamos trabalhar tanto a questão propriamente dita, como também essa questão da predestinação, para que a gente possa entender bem esta questão. Então, a resposta dos espíritos para esta questão é o seguinte: o espírito é sempre designado de antemão. Então, sempre existe uma designação de um espírito para um determinado corpo que está em vias de ser formado. Nós sabemos, inclusive, que o momento no qual o espírito se liga a um determinado corpo é lá na concepção, segundo os próprios ensinamentos dos espíritos. Então, nós entendemos que esta designação de qual o espírito vai se ligar a este corpo antecede, inclusive, este momento, o momento da concepção. Né? Continuando a resposta, fala aqui para nós: tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Então aqui é interessante, né, porque nós, inclusive, falamos, no Livro dos Espíritos tem a parte que fala da escolha das provas, né, antes do espírito, ou, aliás, quando o espírito retorna ao corpo, ao mundo físico, né, ele pode vir a escolher um determinado contexto de provações para que ele possa passar. Ele pode escolher. Mas, para que isso aconteça, é necessário que ele tenha já uma certa compreensão daquilo que realmente importa para ele enquanto espírito. Então, lá no plano espiritual, a depender do grau evolutivo, o grau de adiantamento do espírito, ele compreende melhor se passar por determinadas situações, passar por determinadas dificuldades, vai auxiliá-lo ou não no seu progresso espiritual. Então, ele consegue compreender e enxergar aquilo que ele precisa passar, ou mesmo aquilo que ele precisa resgatar, para que ele possa progredir mais rapidamente. Então, ele vê aquilo que o distancia da felicidade que ele almeja, então ele sabe que ele precisa passar por determinadas situações para que ele possa alcançar esta felicidade. Então, dentro da encarnação, ele vem, toma um corpo material, e nesta vida, nesta encarnação, ele passa por estas situações. Algumas das situações, considerando espíritos como nós, né, aqui encarnados em um mundo de provas e expiações, nós, muitas vezes, como espíritos ainda devedores uns dos outros, vamos resgatar, passar por situações em que nós vamos ter a possibilidade de expiar o nosso passado, além de poder resgatar dívidas para com os demais. Também nós podemos passar por provações que não necessariamente têm o objetivo de expiar algo do passado, mas simplesmente com uma situação que vai permitir o espírito provar se ele aprendeu determinada lição e com isso progredir ainda mais. Então ele pode escolher um certo conjunto de situações a passar durante aquela existência, mas isso depende do grau de adiantamento dele. Muitos, como nós vimos aqui anteriormente, nem se preocupam com isso, porque o grau de adiantamento deles ainda não nos permite compreender as verdades do espírito. Isso nós, inclusive, tratamos na primeira parte desse estudo,
em que, nesta questão 331 aqui, a gente estuda justamente esse conceito. Olha, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, e a resposta dos espíritos é: muitos aqui em tal coisa não pensam, nem sequer compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham no futuro, que os aguarda, constitui punição. Então, existem espíritos que não compreendem, né, a situação em que eles se encontram, né, não compreendem as coisas do plano espiritual ou do espírito, né, e voltam a reencarnar de uma maneira que seja para eles transparente, né, digamos assim, seja sem que eles tenham o conhecimento de causa. E para que isso aconteça, existe, obviamente, né, a providência divina que garante que eles vão ter esta nova oportunidade e espíritos que são encarregados de promover, né, esta condução da vida deste espírito, eles intercedem, portanto, para que ele possa vir a encarnar em um contexto que vai ser adequado para ele, né, de acordo com as necessidades que ele precisa passar para o seu adiantamento. Então a gente vê que existe, né, um progresso a ser realizado e à medida que nós progredimos enquanto espíritos, nós vamos tendo cada vez mais capacidade de compreender aquilo que nós precisamos e também, consequentemente, né, mais responsabilidade sobre os nossos atos. De toda forma, independente desta questão do espírito participar ou não do seu planejamento, ou de escolher ou não uma prova a que ele venha passar, é sempre designado a um determinado corpo um espírito que vai a ele se associar. Né? Portanto, o espírito é sempre designado de antemão. É interessante, né, já que nós falamos sobre a predestinação, e falamos também sobre essa questão do livre-arbítrio e se existiria um determinado fatalismo naquela existência, como que a gente pode compreender, né, essa questão da vida do espírito, já que ele, por exemplo, sabia que estaria associado a um determinado corpo? Será que também os seus atos na sua existência também já são pré-determinados? Ou ele já tem este destino, né, pré-dito? Vamos ver o que o próprio livro dos Espíritos nos esclarece. Aqui, na parte terceira, que trata das leis morais, temos o capítulo 10, que fala da lei de liberdade. Um capítulo muito interessante de ser estudado. Fala-se sobre o livre-arbítrio, a fatalidade. E nós vamos, inclusive, falar sobre uma questão de fatalidade, né? A questão 851. Vamos ver se ela não nos auxilia nesta discussão que nós estamos tendo. Olha só. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Olha que questão interessante, né? Porque muitas vezes a gente escuta, né? Isso estava escrito. E como nós também acabamos de ver, existe aqui uma predestinação. Mas é interessante de refletir sobre isso, né? Vamos ver primeiro a resposta dos espíritos e aí a gente faz a nossa reflexão. Olha só, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Olha, isso é extremamente importante para que a gente possa completar a questão assim. Quer dizer, ele escolheu. E aí, né, ele vai, por exemplo, passar por uma determinada situação na existência dele. Nós vamos entender o que seriam essas situações. Mas ele escolhe passar por uma determinada situação. Neste caso, vai existir uma fatalidade, né, no sentido de que esta escolha que ele fez vai acontecer. Ou, por exemplo, nascer em uma determinada família. Ou se unir a um determinado corpo. Nisto existe, sim, esta fatalidade, porque é necessário que assim aconteça para que o espírito possa passar pelas situações que ele precisa para continuar o seu progresso. Então, a isso Deus provê. Né? Mas nós vamos ver que as escolhas que ele faz durante a vida dele, se ele vai passar bem ou mal pelas escolhas que ele mesmo fez, se ele vai conseguir resistir ao caminho do mal, se ele vai conseguir passar bem pelas situações que ele precisa passar para continuar o seu progresso, essas escolhas vão depender dele, são de cunho moral. Então vamos ver aqui, ou continuar, né, esta resposta. Então, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. De toda forma, ele escolheu passar por aqui. Né? E aí, olha só, fala das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Olha que interessante. Quer dizer, o espírito, por exemplo, ele vai encarnar em um determinado corpo, né, que já havia essa predestinação, ou seja, aquele corpo que vai vir a se formar estará associado a este espírito que aguarda essa possibilidade reencarnatória. Ok, mas durante a existência daquele espírito, né, no decorrer da sua vida, as situações que ele vai passar, né, as dificuldades nas quais ele será colocado para que ele possa exercer a sua liberdade de escolha, isso vai ser, né, isso vai existir. Ele vai continuar a exercer o seu livre-arbítrio. Ele não perde essa liberdade de escolha por conta de um determinismo que já se estabeleceu, né? Como se tudo estivesse escrito. Não. O espírito continua a ter o seu livre-arbítrio. Para que ele seja
o senhor das suas próprias obras, para que ele tenha um mérito das suas ações, para que ele tenha um mérito das suas escolhas, para que ele tenha um mérito de resistir ao mau caminho, para que ele também tenha o conhecimento do que é o certo e o errado através das suas próprias escolhas. Né? Isso é importante para o progresso do espírito. Assim como as ações que ele vai executando, cabe a ele as responsabilidades e as consequências dos atos. Né? Então, isso é muito importante. Nós, enquanto espíritos, vamos progredindo e vamos sendo cada vez mais responsáveis por aquilo que nós vamos executando, né? Agindo. Isso conforme o grau, né? A consciência que vai se expandindo no reconhecer daquilo que é o certo e errado. Então, se eu tenho mais entendimento do que é o bem e do que é o mal, mais responsável eu sou. Por exemplo, duas situações. Vamos supor que, há, enfim, 20 mil anos, né, tinha lá seres ainda bastante selvagens, né, primitivos, e ainda estavam bastante vivendo, apesar de existir a inteligência, vivendo pelo instinto de conservação, o instinto de proteger a si mesmo e aquele pequeno grupo que estava ao seu redor. Né? E aí, se ele se sente ameaçado e ele age instintivamente para se proteger e acaba ferindo ou acabando com a vida de um próximo, né, a responsabilidade dele seria muito menor, por mais que tenha sido um ato semelhante ao que hoje uma pessoa comete. Então, hoje, se uma pessoa comete a mesma ação contra a vida de alguém, a responsabilidade dessa pessoa de hoje ela é muito maior, dado que a compreensão do que é o certo e o errado ela é muito maior nesse ser que já evoluiu. Portanto, lá atrás, agindo muitas vezes em função do próprio instinto necessário para a conservação da vida, né, este ato ele é menos responsabilizado, digamos assim, a consequência dele é muito menor, dado que o espírito ainda não tinha consciência do mal que ele estava praticando. Hoje, a nossa compreensão é muito maior. Nós sabemos melhor o que é o certo e o errado. E, portanto, a consequência dessas nossas ações também é maior. Então, neste caso, na existência do espírito, ele vai executando o seu livre-arbítrio, exercendo o seu livre-arbítrio, e vai também, né, tendo sempre o mérito e a responsabilidade das ações. Né? Olha que interessante isso aqui na sequência. Ao vê-lo fraquejar, né, o espírito está lá encarnado, ele está passando por dificuldades, ele está, né, em uma queda, digamos assim. Então, ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir em auxílio. Por exemplo, os nossos guias espirituais, né, o nosso anjo guardião, ou mesmo espíritos familiares que nos tendem a auxiliar no bom caminho. Né? Mas olha só, ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Né? Olha que interessante. O espírito bom, o espírito que nos é superior, por exemplo, ele compreende a necessidade que nós temos de passar por determinadas situações para que a gente possa aprender, para que a gente possa ter o mérito das nossas obras. Né? Então, ele não vai exercer o trabalho por nós, ele não vai executar o trabalho por nós, já que ele entende que passar por aquela situação serve para o espírito encarnado como um processo de aprendizado. E ele entende que ele precisa ter a liberdade de agir. Né? Entretanto, ele pode nos auxiliar com bons pensamentos, com boas sugestões, nos indicando o caminho a seguir, né, de uma maneira que nos inspire. Ele pode nos aconselhar também durante o sono, quando nós nos desprendemos parcialmente do corpo. Ele pode vir a nos aconselhar para que nós, quando estejamos no estado de vigília, ou seja, acordados, possamos tomar as nossas decisões com maior liberdade, sem ter essa liberdade tolhida, né, por uma voz terceira. Né? Mas, com relação aos espíritos maus, né, que são, na verdade, ignorantes, a situação é outra. Olha só que interessante. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Quer dizer, num espírito que nos queira, de alguma maneira, né, influenciar negativamente, né, esta influência ela vai ser muito mais patente, dado que o espírito, nesta condição, nos quer, muitas vezes, fazer sucumbir, tombar frente às provas que nos vão garantir esta posição mais feliz. O que eles têm, na verdade, é um desequilíbrio, uma ignorância, conservados dentro de si, que os não permite compreender que, fazendo ou praticando este mal, mais eles se prejudicam. Né? Então, independente, inclusive, desta influência, o espírito que é encarnado, ou que está encarnado, né, ele pode, né, ele pode receber essas influências, mas ele ainda assim consegue manter ou garantir a sua liberdade de escolha. Ele pode ceder ou não, mas ele tem sempre a liberdade de agir. Isso é muito interessante, porque no nosso contexto de estudo de hoje, que é com relação, né, ao prelúdio da volta, nós entendemos que, apesar de o espírito ser designado de antemão a encarnar em um determinado corpo, né, e neste quesito existir um certo determinismo, durante a existência do espírito, né, a existência corporal, ele não vai ter a sua vida, o livre-arbítrio, né, consequência da sua
da sua faculdade de espírito, né, ele não vai ter esta característica ou esta faculdade tolhida. Né? Ele vai ter sempre essa liberdade de agir para que ele possa ter os méritos das suas próprias obras. Né? Evidentemente que em algumas situações que são necessárias para o engrandecimento desse espírito podem vir a acontecer de uma maneira, né, digamos assim, já determinada, né? Algumas coisas importantes, como por exemplo o próprio nascimento dentro de uma família. Mas é como os espíritos falaram, né? Quando o espírito escolhe uma determinada prova, né, ele instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado, ou seja, ele vai passar por situações que estão de acordo com as escolhas que ele fez, porque isso é necessário para o progresso dele. Mas olha o que os espíritos falam. Fala das provas físicas, né, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito conservando o livre-arbítrio quanto ao bem ou mal é sempre o senhor de ceder ou de resistir. Então as situações, os contextos nos quais ele vai ser inserido, né, podem acontecer de uma maneira que ele de antemão já sabia, né, que estão de acordo com as provas que ele mesmo escolheu. Mas a forma como ele vai passar por tudo aquilo, como ele vai escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, isso vai ser sempre de escolha dele. Né? Por isso, inclusive, que o processo da encarnação, como nós vimos nesses mesmos estudos anteriores, né, na parte 1 e na parte 2, eles são vistos pelos espíritos como um desafio muito grande. A gente pega as obras do André Luiz, inclusive nós utilizamos aqui nos estudos anteriores, a gente vê os espíritos com um certo receio, com uma inquietação muito grande no planejamento encarnatório deles, né, antes das suas encarnações, porque sabem que a essência do espírito, que ainda não está depurada, né, e em vista do contato com a matéria, onde existe esse esquecimento todo, né, apesar de não limitar, apesar de não impedir, influencia bastante o espírito nas suas escolhas. Né, e ele pode vir a sucumbir novamente, caindo nos mesmos erros do passado. E aí, né, ele, com esta visão conturbada, enquanto está aqui no plano físico, ele então, né, cede às suas más inclinações e deixa de progredir o quanto que ele gostaria que fosse. Né? Então a gente sabe disso, que aqui enquanto encarnados, este esquecimento, né, que nos é colocado por uma bênção divina, né, vejamos lá o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o esquecimento do passado. Esse esquecimento é importante para nós, para que a gente possa ter mais liberdade de agir, para que a gente não se sinta humilhado frente aos outros, os quais nós mesmos fizemos mal em outras encarnações. Né? E para que a gente também não tenha o nosso orgulho exacerbado contra aqueles que erraram contra nós também em outras existências. A nossa condição evolutiva, o esquecimento do passado é importante. E a grosseria do nosso corpo físico, né, a matéria muito grosseira, que está de acordo com o nosso grau evolutivo, ela ainda é essencial. É essencial que seja assim, a sabedoria divina, para que a gente possa ter a possibilidade de caminhar uns com os outros, mesmo ainda conservando um passado delituoso com esses mesmos espíritos que hoje caminham conosco. Então é muito importante, né, de compreender isso. Não que o esquecimento do passado nos impeça, né, de progredir, porque, como nós aprendemos, é importante que a gente aqui, enquanto encarnado, compreenda as coisas do plano espiritual, né, e na nossa existência procure valorizá-las no lugar das coisas que são apenas de cunho material, porque nós sabemos que nós vamos levar daqui os valores do espírito. Então, aqui durante a nossa existência é importante que a gente faça sempre um estudo das nossas características, das nossas imperfeições, por isso que é importante a gente se colocar em contato uns com os outros, para que através da análise das nossas próprias dificuldades, nós possamos trabalhá-las e, à medida que nós vamos nos exercitando, nós vamos nos livrando dessas imperfeições. Né? Nós vamos aparando, né, as arestas dessas nossas imperfeições, dessas nossas características. Então, apesar do esquecimento passado existir, ele não impede a gente de conhecer as nossas tendências negativas e trabalhá-las. Né? É isso que o Espiritismo nos ensina. É interessante também, né? Porque, olha só, Deus, como ele colocou aqui, né, nos provê, né? E já sabia de antemão a que corpo, né, ou a que espírito este corpo estaria destinado. E olha que interessante, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, lá nas instruções dos espíritos, tem necessidade da encarnação. Né? Aqueles que talvez estejam conhecendo a doutrina espírita, esses dois livros são muito importantes, né? O livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não se trata de um novo Evangelho. O Evangelho é sempre o mesmo. O Evangelho é aquele que Jesus nos ensinou, né? Nos deixou. Ou seja, são os ensinamentos que nós precisamos aprender para que nós possamos, nós mesmos, né, através dos nossos próprios esforços, conseguir melhorar, aprender, melhorar nós mesmos, né, através de um processo de aprendizado em que nós vamos cada vez mais compreendendo como agariar uma felicidade, a paz dentro de nós, como amar o próximo e como amar a Deus. E nesse processo nós vamos nos aproximando de Deus através, inclusive, da ampliação dos nossos conhecimentos e dos nossos sentimentos. Então, nós vamos compreendendo melhor a Deus. Né? E é interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo, portanto,
né, não se tratando de um novo evangelho, mas sim do mesmo, aquele que Jesus nos ensinou, ali nós temos um foco, né, nas questões morais que Jesus nos ensinou. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo evangelho, mas ele nos traz as explicações, os comentários e as instruções com relação aos ensinamentos morais do Cristo. E quando a gente pega esse livro, essa obra magnífica, lá nós vamos encontrar partes do Evangelho, né, que nos servem de base para uma reflexão posterior. Alguns capítulos, né, a grande maioria deles, nos traz comentários, reflexões de Kardec, explicações que estão baseadas nos ensinamentos dos Espíritos. E, na grande maioria dos capítulos também, temos as instruções dos Espíritos, que são, como fala, ensinamentos, né, que nos foram trazidos diretamente pelos Espíritos, no sentido de que ali nós temos a transcrição do ensinamento, né, propriamente dito, sem que seja um comentário de Kardec, né, necessariamente. Então, nas instruções dos Espíritos nós temos ali as cartas, né, ditadas por uma variedade de Espíritos, por exemplo, o Emmanuel tem ali a sua parte também, né, quando ele fala sobre o egoísmo. Né? Então, neste capítulo 4, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, ali a gente estuda sobre a reencarnação. Né? E este Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, ele é um ensinamento que Jesus nos trouxe enquanto ele estava conversando, né, vamos colocar assim, em um diálogo com Nicodemos, né, que representava o conhecer, né, do judaísmo com relação às leis divinas. E é um momento muito interessante, um diálogo muito interessante, em que Jesus trata com Nicodemos, e é onde ele comenta sobre a necessidade da reencarnação para que a gente possa se melhorar e conquistar este reino de paz dentro de nós. Então ele mostra a necessidade da reencarnação, mas como nós sabemos, os conhecimentos nos são revelados à medida que nós temos capacidade de compreendê-los. Né? Inclusive, é por isso que Jesus falava muitas vezes em parábolas, dado a capacidade de compreensão dos espíritos que o escutavam. Né? E é interessante este Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, porque ali Jesus fala com aquele que, dentro da sua imagem, né, representa o conhecer das leis de Deus naquela época. E ele mesmo não foi capaz de compreender de pronto este ensinamento de Jesus sobre, né, a reencarnação. Então, como que Jesus, conversando, né, trazendo um ensinamento para um grande representante do conhecer daquela época, se ele mesmo não compreendeu, como que os outros, ainda mais simples ainda, poderiam? Então, alguns dos ensinamentos de Jesus tiveram que ter sido trazidos de maneira mais explícita posteriormente, à medida que nós fomos evoluindo. Apesar de reencarnação estar claro lá dentro do Evangelho. Né? O capítulo 4 nos ensina sobre isso. Né? E é muito importante, né? A reflexão sobre a reencarnação é uma chave para a nossa compreensão de vida, que nos traz assim, uma ampliação de compreensão muito grande. Então, dentro deste capítulo, né, nos é trazido aqui instruções dos espíritos que se fala sobre a necessidade da encarnação, né, que aqui nós estamos falando, né, sobre um espírito se unir a um corpo. E nesta parte aqui, na necessidade da encarnação, quem nos traz esse ensinamento aqui é o Espírito São Luís, né? Ele responde a uma questão também. É um castigo a encarnação e somente espíritos culpados estão sujeitos a sofrer? Né? Nós sabemos que encarnação em corpos materiais ela acontece com os espíritos errantes, espíritos como nós que ainda precisam passar por um processo de purificação, né? Que não atingiram o ápice da escala de progresso do espírito, né? Espiritual. Portanto, precisam de passar por existências em corpos materiais para que eles possam expiar suas imperfeições, né, e progredir. Né? É um processo de purificação. Quando eles alcançam uma purificação, né, uma purificação relativa, né, em que se tornam espíritos puros, né, aliás, uma perfeição relativa, perdão, em que se tornam espíritos puros, né, aí eles não têm mais a necessidade de passar por encarnações em corpos materiais como, né, o que nós compreendemos hoje. Né? Então, a gente entende que é uma fase da vida do espírito. Olha só que interessante o que ele nos traz aqui, o São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Isso é muito importante, essa frase, essa parte toda que nós lemos, porque ele fala aqui, né, para que nós possamos cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus nos confia. Isso é importante de refletir porque aqui a gente falou, né? Olha, Deus já sabia qual espírito que ia ocupar tal corpo. Deus, na sua infinita sabedoria, sabendo da importância de cada um de nós neste mundo, né, nessa humanidade a qual nós pertencemos, cada um tem o seu papel. Então Deus, na sua infinita sabedoria, nos provê, nos fornece, nos possibilita as oportunidades, né, de crescimento espiritual, através das situações em que nós vamos contribuir com, né, o meio no qual nós vivemos, ao mesmo tempo em que nós temos ali as situações que nos vão permitir o nosso progresso. E é aí que Deus, na sua sabedoria, garante que cada um de nós esteja no lugar apropriado
e de acordo com as necessidades do nosso progresso espiritual. E, portanto, né, isso aqui faz muito sentido. Deus, né, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Né? Então, aqui, né, voltando aqui nessa resposta, esta ação material, quando o espírito encarnado, né, está submetido, nos é necessário, né, ao nosso bem, visto que as atividades que nós somos obrigados a exercer nos auxilia no desenvolvimento da nossa própria inteligência, bem das questões morais. Olha que interessante. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Olha só. É assim que estabeleceu para todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, que é de se aperfeiçoar, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Isso é muito importante, porque nós entendemos, portanto, que Deus vai garantir para todos nós que nós tenhamos sempre as oportunidades de crescimento. Né? Não com preferência de uns sobre os outros, mas de acordo com as nossas necessidades. Porque nós vamos ver aqui na frente, para frente, né, que assim, olha, mas e se tivesse um determinado corpo em vias de se formar-se? E se aparecessem vários espíritos, né, que estivessem ali se candidatando a encarnar neste corpo? Como que faz? Né? Então, nós temos que confiar que Deus, que é soberanamente justo, amoroso, bondoso, misericordioso, vai garantir para que todos nós tenhamos sempre as oportunidades. Isso de acordo com aquilo que nós precisamos, de acordo com o nosso mérito, de acordo com aquilo que nós precisamos para o nosso progresso. Então, como a nossa compreensão é muito limitada, nós podemos inclusive pedir, estando lá no plano espiritual, uma nova existência no plano físico. Mas nem sempre, ou pelo menos, né, não no momento em que nós queremos, isso pode não acontecer. Isso vai acontecer quando Deus compreender, né, que seja o momento adequado, dada a sua sabedoria. Né? Por quê? Qualquer privilégio seria uma preferência e, portanto, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Aqui é muito interessante porque nós compreendemos, através da doutrina espírita, que nós, enquanto espíritos, somos todos criados simples e ignorantes, mas com a mesma aptidão de se tornar, né, melhores, de progredir, de aprender, de compreender, de expandir suas capacidades. Né? E esta expansão, esta ampliação das faculdades do espírito se dá através do trabalho que a ele é associado para que ele possa desenvolver suas características, suas capacidades espirituais, a inteligência, as suas características morais. E neste desenvolvimento, né, para nós ainda bastante limitado, as nossas faculdades, frente, né, à eternidade espiritual, as nossas faculdades são bastante limitadas. Mas nesse momento em que nós estamos, a gente ainda está aprendendo a fazer as nossas escolhas. Nós estamos, através do exercício do livre-arbítrio, aprendendo o que é o certo e o errado, fazendo as nossas escolhas. E é isso que está querendo dizer aqui, olha. Para todos os espíritos, a encarnação é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida. Né? Então, se a gente para pensar, nós somos espíritos agora, dotados da razão, né, desenvolvendo a inteligência, as características morais. Mas, né, muito pouco para trás, né, frente a tudo que nós, enquanto princípio inteligente, que se individualizou até alcançar o estado de espírito que pertence à humanidade espiritual dotada da razão, isso demorou muito tempo. Né? Então, hoje, né, esse momento em que nós estamos, considerando essa capacidade de raciocínio, de inteligência, de exercício de livre-arbítrio, isso, se comparado com a vida do espírito, é um período muito curto que nós temos como experiência. Né? Então, é um estágio hoje que nós estamos aprendendo. E que, para que a gente possa evoluir mais rapidamente, a construção das boas características morais dentro de nós é muito importante. Né? Então, para nós hoje, né, o desenvolvimento de um bom proceder, né, que é a regra de conduta que caracteriza a moral, isso é necessário que a gente aprenda. Né? Aprender o amor que Jesus nos ensinou, fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E isso, quando nós aprendermos, nos vai permitir a ampliação das nossas próprias faculdades, nosso entendimento, né? E isso, eventualmente, vai nos garantir novas compreensões. Né? Hoje, nós estamos aqui iniciando, né, a nossa vida espiritual, dotados da razão, com uma primeira experiência do uso do livre-arbítrio. Né? E aí ele continua. Os que desempenham com zelo esta tarefa transpõem rapidamente, menos penosamente, os primeiros degraus, aliás, os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede e retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, caso que se lhes torna um castigo. Então, passar por essa fase do espírito, mais ou menos rapidamente, depende dos nossos esforços. E se nós nos ficarmos ali obstinados no mal, na ignorância, né, sem trabalhar para o nosso próprio adiantamento, as consequências disso são ou estão relacionadas a um atraso no nosso progresso. Então, quem sofre somos nós mesmos. Por isso que Jesus nos ensinou a cada um segundo as suas obras. Né? Na questão 335,
nos é trazida aqui uma reflexão muito importante, muito interessante também. Olha só. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Interessante. A gente fala muito sobre o gênero de vida, né? Mas e o corpo também? Será que ele também pode escolher? A gente já vem falando sobre estas escolhas que o capítulo 12 do livro Missionários da Luz trata muito bem, né? Onde se fala sobre preparando as experiências, onde o André Luiz está lá, né, no centro, esqueci o nome agora, mas onde ele, lá dentro do nosso lar, ele vai ali no centro, que permite o estudo da próxima encarnação dos espíritos que ali estão se preparando ou que mesmo estão intercedendo por outros. E aí eles têm, por exemplo, acesso, inclusive, ao corpo, né, como se fosse uma planta, né, de um corpo, a planta que eu digo, a planta do planejamento, né, do corpo que eles vão ter. É interessante porque muitos, né, lá nesse capítulo, fica o convite para ler, nesse capítulo 12 aqui, muitos falam assim, não, eu não quero a beleza, não, porque a beleza é uma aprovação muito difícil, é um magnetismo que é exercido pela pessoa, traz a ela uma aprovação muito grande, dado que ela está mais sujeita a passar ali por situações que vão testar a sua persistência nas boas resoluções, né? Então, é uma situação difícil e se a pessoa não tiver, né, uma vontade firme, ela pode agariar algumas dívidas bastante penosas, né? Pode se complicar muito. Lá no livro comenta um pouco sobre isso, né, nesse capítulo, inclusive. Quem tiver interesse, fica aí a sugestão. E lá, né, terminando essa história, né, essa pessoa que comentou sobre a questão da beleza, ela mesma fala que gostaria que tivesse ali um pequeno defeito, né, entre aspas, né, uma certa dificuldade para que isso não atrapalhasse outras questões que ela estaria ali disposta a passar durante a sua existência. Muito interessante. Então, olha só, os espíritos nos respondem o seguinte: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que delas lhe advenham. A escolha, porém, nem sempre depende dele, mas isso não obsta a que peça que seu corpo seja tal ou qual. Né? Então, como nós vimos neste capítulo aqui, né, preparando experiências, nós vemos que é possível que o espírito possa participar deste planejamento. Né? E estas escolhas vão auxiliar no espírito, enquanto encarnado, a passar por determinadas situações que vão facilitar, aliás, não é que vão facilitar, mas que vão lhe permitir, né, exercer o seu livre-arbítrio no sentido de aprender e passar bem pelas suas situações para que ele possa evoluir. Né? Mas nem sempre ele tem essa liberdade. Né? Então, nem sempre a escolha depende dele. Muitas das vezes, esses mesmos espíritos, né, estão com os espíritos superiores a ele, né, garantindo que ele também tenha ali uma compreensão adequada daquilo que realmente é importante. Né? Então, nós vamos até ler aqui um pedacinho que nos vai trazer mais ideias a respeito disso. Tem uma outra pergunta associada a 365, que é o seguinte: poderia o espírito recusar, à última hora, tomar o corpo por ele escolhido? Olha, os espíritos respondem: se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então a gente viu, chega um ponto que o espírito sabe que ele precisa passar por por uma determinada encarnação, ele precisa encarnar para que ele possa continuar o seu progresso. Apesar da inquietação, do medo, do receio, nesta condição em que nós nos encontramos, né, apesar disso tudo, ele é sempre encorajado e ele tem sempre um amparo de um conjunto de espíritos que lhe auxilia, né, no desenvolvimento da sua existência. Então, este auxílio para nós é muito importante porque nós, confiando nesses amigos do plano espiritual, nós temos mais coragem para enfrentar esses desafios. Porque quando a gente está aqui na matéria, como a gente comentou no começo do estudo, muitas das vezes a gente tem a nossa visão obscurecida. O que quer dizer isso? Nós deixamos de ver os valores do espírito, que são o que realmente importa, e nós, aqui imersos na matéria, começamos a dar valor para as coisas que são de cunho material, né, transitórias, efêmeras, né, dando preferência, né, a essas coisas do que as coisas do plano espiritual. E isso nos atrapalha muito. Né? Por isso o medo, a inquietação da encarnação. Vamos ler um trechinho aqui deste capítulo 12, dos Missionários da Luz. Nós já lemos nos outros estudos, né, algumas partes aqui. Né? A gente leu uma parte grandona aqui no primeiro estudo, na primeira parte desse estudo. Aqui nós já estamos no finalzinho do capítulo e nós vamos ler uma história, né? Uma parte, um diálogo, aliás, em que nos é trazido um espírito que aceitou reencarnar com o propósito de auxiliar outros espíritos que lhe tinham sido, ou que estariam associados a ela em outras encarnações. Né? E ali ela mostra o planejamento, né, reencarnatório dos filhos e também relata algumas das questões do corpo, né, desses filhos que ela vai ter. Olha que interessante. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou. Manassés é o que estava ali neste momento instruindo o André Luiz. Já recebeu todos os projetos? Sim, ele está falando com Anacleta, espírito Anacleta. Sim, respondeu ela, não somente os que se referem aos meus pobres filhos,
mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu a dama. Na lei do pai, a justiça está cheia de misericórdia e continua na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se calma e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o senhor lhes confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem próprio e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que se lhe prendiam às atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência no lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. Olha que interessante. Hein? E, como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, morreram muito cedo, entrando em regiões baixas em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Perguntei impressionado. Mais de 30. Trabalhou mais de 30 anos lá no plano espiritual para conseguir esta possibilidade, tanto para ela quanto para os filhos. E ela falou, e o André Luiz falou, imagino-lhes os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés, a experiência seria bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-lo na viuvez precoce, terá tão somente a filha, e por si mesmo será também portadora de prementes necessidades de retificação. Então, olha que interessante, né? Aqui nós vemos um planejamento, né, que vai acontecer, no qual estes espíritos, a Anacleta, que é a mãe, está, né, com a intenção do resgate frente aos próprios filhos, e mesmo os filhos com certas características do corpo físico, né, portanto, certas provações a serem vividas no corpo físico, isto faz parte de um planejamento que antecede a encarnação deles todos. E nesse caso, né, quando ela estiver encarnada e for receber, né, ou quando for ter estes filhos, não vão ser outros espíritos que vão tomar, né, a posição do espírito encarnante. Vão ser eles mesmos. Nisso é que a gente entende como um certo determinismo, né, como sendo ali uma predestinação. Né, mas isso é consequência da liberdade de escolha desses próprios espíritos. Por exemplo, a gente acabou de ver aqui, ó, quantos anos precisou que ela trabalhasse? Mais de 30 anos para conseguir essa possibilidade. Quer dizer, se ela não quisesse trabalhar no plano espiritual, então ela não teria tido, talvez, essa oportunidade tão cedo. Então ela trabalhou, né, e teve muitos sacrifícios para conseguir essa possibilidade. E a vida que ela vai ter também vai ser cheia de provações, porque essas provações vão ser necessárias para que ela, junto com os seus filhos, possam todos, né, resgatar os equívocos do passado. É interessantíssimo, né, essa parte. Isso aqui, obviamente, nós temos que entender que é um caso, não é uma regra. Então, dentro do nosso contexto, nós, enquanto espíritos, temos cada um o nosso passado espiritual. E cada um de nós tem a sua história, a sua característica, né, a ser trabalhada aqui durante esta existência. Na questão 336, nós temos a seguinte questão. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Olha que interessante. E nós já estudamos isso aqui anteriormente, né, nessa parte aqui que lemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só. Deus a isso proveria. Vou passar aqui para baixo a questão. Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer para viver, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Então, Deus garante, né? E aí, Deus garante que existirá um espírito que vai encarnar naquele corpo. Interessante, né? Nós já refletimos sobre isso no começo desse estudo. Aqui nos é trazida essa questão. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Olha só, nós vimos lá atrás, comentamos também, que existe essa questão do progresso espiritual, em que o espírito vai cada vez mais tendo consciência das suas necessidades espirituais e ele mesmo pode chegar a um ponto do seu grau evolutivo que lhe permitirá participar das escolhas das provas. Né? Mas, e quando nós ainda não conseguimos ainda ter essa capacidade, essa reflexão? Né? Então, será que nessas situações o corpo, ou na verdade o espírito que vai estar associado a este corpo, será que isso pode ser
imposto por Deus? Olha só que interessante. Pode. Do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Isso que nós estamos falando. Né? Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se torna instrumento de castigo. Eu não gosto muito da palavra castigo, não, né, porque pode nos dar uma má interpretação. Mas aqui é uma simples maneira, né, de nos trazer à mente que é um processo de aprendizado. Né? Então, como nós acabamos de ler aqui no livro Missionários da Luz, né, olha só, dois dos rapazes que vão encarnar como filhos da Anacleta, né, vão regressar na condição de paralíticos. Um na qualidade de débil mental, né, e a outra também vai ter várias necessidades de retificação. Então, nesse caso, nós entendemos que se trata de expiações. Os espíritos vão encarnar nessas condições para expiar um passado culposo que eles mesmos construíram para si. Qual é o objetivo disso? É de educar, de fazer com que o espírito possa aprender e compreender, saber diferenciar o que é o certo, o errado, o bem e o mal e exercer melhor o seu livre-arbítrio. Nós estudamos isso hoje. Né? Então, ele pode ser constrangido, ou seja, ele pode ser forçado a encarnar neste determinado corpo, mas com os fins de educação. Uma educação que nos é imposta. Né? E também, no outro caso, um por expiação. E nesse outro caso aqui também, quando o espírito ainda não atingiu um grau de compreensão das suas responsabilidades enquanto espírito e daquilo que lhe é necessário para o seu progresso espiritual, pode ser que ele não venha a escolher determinadas situações da sua existência futura ou mesmo o corpo ao qual ele estará associado, e nisso, né, também o corpo que ele vai receber vai ser de uma determinada maneira, né, ser colocado ali para ele, né, através dos amigos espirituais que vão interceder neste processo para ele. Né. É interessante porque aqui no Livro dos Espíritos, também na parte segunda, no capítulo 6, em que a gente fala sobre a escolha das provas, a gente comentou sobre essa questão aqui anteriormente. Olha que interessante. Vem justamente para nos explicar essa parte aqui, ó. Essa parte que eu até grifar de uma outra cor aqui. Essa parte azul, ela é explicada aqui. Ó. Como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e carecido de experiência, como que ele pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Olha só que interessante. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deva seguir, como faz isso com a criancinha. Pouco a pouco, porém, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, deixa o Senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Né? E olha que interessante essa. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Acabamos de ver aqui, né? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência ao espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais benéfico, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Né? E, mais uma vez, complementando, né, essa questão e esses comentários que nós estamos fazendo, a questão 264, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Ele escolhe de acordo com as naturezas de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns podem, portanto, impor a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, bem como pelas paixões inferiores que um e outro desenvolvem. Outros, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com isso. Muito importante, né, da gente colocar essas questões aqui para compreender tudo isso que nós estamos fazendo, estudando hoje, perdão, né, que está relacionado à escolha das provas, né, dos gêneros de provas que o espírito vai passar durante a sua existência e também do corpo físico que ele vai ter. Né, muito interessante. Então a gente vê que no plano espiritual, né, essa compreensão se amplifica e essa visão se amplia e o espírito tem mais compreensão, mais entendimento daquilo que lhe é necessário. Se ele ainda não adquiriu essa compreensão, se ele ainda não alcançou, Deus lhe supre essa inexperiência. Nós todos já passamos por isso, dado que fomos criados simples e ignorantes. Então, nós vamos, à medida que vamos progredindo, desenvolvendo o nosso livre-arbítrio. E aí, a partir do momento em que nós temos uma certa capacidade de escolha, mais consciente das responsabilidades, então nós aí podemos começar a participar deste planejamento. Muito interessante. Deixa eu editar aqui. Para terminar o nosso estudo, só para a gente fazer a leitura dessa outra questão, olha só. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Olha só, muitos podem pedir, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que sua instante em que haja de unir-se ao corpo. Olha que interessante. Então,
A gente fez bastante reflexão, né, sobre todos esses conceitos. Nós, por exemplo, falamos, né, desempenhar a sua missão nesta questão aqui, né, do livro dos Espíritos, né, olha só, em que a passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus confia. Então, mais uma vez, a gente vê aqui, né, todo o raciocínio, né, por trás todos os conceitos que estão muito bem encaixados da doutrina, né, estão muito de acordo uns com os outros, e a gente vê o trabalho do Kardec, né, para organizar tudo isso e realmente construir uma obra totalmente coerente, né, do início ao fim, que nos permite essa compreensão muito sóbria dos conceitos que nos são trazidos pelos Espíritos. Então, hoje nós estudamos as questões 334 a 338, são 5 questões, mas nós fizemos bastante reflexão sobre os conceitos. Na semana que vem, nós continuamos sobre este assunto, na parte 4, falando sobre a perturbação que o espírito sofre neste processo de encarnação. À medida que ele se aproxima, inclusive, né, dos pais, por exemplo, que ele vai ter ali como, né, pais durante a encarnação, né, mesmo durante essa aproximação e no momento no qual ele começa a se unir a este corpo, como que ele se sente, né, que é esse estado de perturbação. Então, nós vamos fazer um outro estudo em outro momento a respeito dessa questão. Muito interessante também. Bom, meus amigos, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos nossos bons amigos do plano espiritual que nos auxiliaram nas reflexões de hoje. Agradeço o tempo, né, que todos vocês disponibilizaram para nos acompanhar nesse estudo de hoje. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.